Legal que você falou que eu sou nerd. Na minha época, ser nerd não era legal, mas hoje eu acho que é. Então, né, na verdade, antes era os isolados, né? Os que É, sofriam bullying. isso. Hoje tem o grupo dos nerds, assim, que Eles é... se Eles se uniram. uniram, O é. bullying faz a força, tô brincando, não tem nada a ver com o bullying. Mas os nerds se uniram. Ah, gente, Sim. quem não gosta desses assuntos curiosos, né? É. Nossa, eu tenho uma lembrança, cara. Não sei se você vai lembrar disso. Dog Funny. E o Desenho. Doug, Que tinha sim. os caras do xadrez lá, os nerds, né? Que Uhum. eles usavam óculos e tal. E quando eu era criança, era mó zoado aquilo, né? Aí depois você vai crescendo e fala assim, pô, mas o mundo nerd é legal. Tem várias curiosidades. Sim. Ah, eu não ligo. Agora tem The Big Bang Theory, tem vários seriados que fazem sucesso aí, girando em torno do mundo nerd, que é a galera que gosta de desenvolver o intelecto. Mas é curioso, né? Porque é uma galera que gosta de trabalhar com o intelecto, de fritar neurônio e gosta daquilo que é fantasioso, daquilo que é uma ficção, que é o caso dos heróis, de filme e tudo mais. Qual que é a conexão? Você vê alguma conexão? Nossa, eu não sei. Será que é porque os caras têm uma dificuldade em socializar, assim, então o mundo real pra eles é difícil, é mais fácil ir pra ficção? Nossa, um belo ponto. Não sei. É um belo ponto, porque eu nunca fui assim, nerd de gostar, que nem o Gabriel, que tá aqui, meu primo, tá assistindo esse podcast. Se daqui o hobby dele é me perguntar tabuada, Lu. Eu falo, meu filho, não sei não, é calculadora. Eu sou nerd no sentido de curiosa, eu gosto de entender o porquê de tudo. E na área da Sim. ciência, eu queria fazer medicina no começo, ainda que não fosse para Ah, é? exercer, porque eu sempre quis medicina. Porque eu quero estudar, eu queria entender o corpo humano, eu acho muito curioso. Eu gosto de entender o porquê das coisas, eu acho que a ciência num todo vai por esse lado. E exatas, em contrapartida, é uma coisa mais preto no branco, né? Olha, dentro da matemática, por exemplo, tem muita abstração também, né? É que hoje a gente entende algumas coisas como preto no branco, mas em algum momento foram difíceis, assim, de Hum. interpretar. Por exemplo, a ideia de zero, né? A ideia de nada. O zero na matemática, ele não existia desde o início, né? Ele foi introduzido e, filosoficamente Ah, é? falando, é difícil entender o zero. E hoje a gente é acostumado, né, com essa Porque não ideia. existe um nada, é isso? É que assim, ó, tem uma questão que é. Nossa, hoje o É, papo do Pendura vai para um patamar, vai todo mundo sair fritando a cabeça aqui. Fala. eu nem sou matemático, eu não tenho tanta propriedade para falar, mas o que eu sei é o seguinte: se eu usava, por exemplo, para contagem, objetos, né? Então, assim, sei lá, passaram 10 carneiros aqui, aí eu ponho 10 pedrinhas, elas simbolizam os 10 carneiros. Uhum. Só que você começa a ter alguns problemas matemáticos que envolvem não pedrinhas, né? E aí você precisa ter uma abstração maior. Então, uma fração, por exemplo. Eu tenho que dividir, sei lá. Aí não passou um carneirinho, passou a perninha do carneirinho. É, Aí você você não ficou vai pensar isso tadinho. Ai, assim, que né? dó. E quando eu falo pra você 2, vem na sua cabeça o número 2, Uhum. né? Só que no início, o 2 era para uma contagem, né? Eu contei duas coisas. Não necessariamente você vai usar o 2 na matemática para contar coisas. Você já pensa no número 2, certo? Uhum. Aí já é uma abstração, né? O que que é o 2? Não é aquilo que a É gente como faz se assim. antigamente os números fossem somas de um e hoje eles existem propriamente. Você não precisa somar o um até chegar ao número, é isso. Não entendi. Antes, você só chegava no 2, no 4, a hora que você somava. Um, mais um, mais um, mais um, na cabeça, eu tô falando. Uhum. Hoje é mais abstrato porque você não precisa partir do um. Você pensar no 5, já vem o 5 na cabeça, É já existe o isso. 5. E o cara que separava 5 pedrinhas para contar os 5 carneiros, ele não tinha ideia de 5. Ele passava um carneirinho, ele botava uma pedrinha ali, mas não 5 vinha. uns. Na cabeça dele não vinha o número, assim, igual a Sim, gente vê sim. desenhadinho, né? Então, eu acho que envolve uma abstração também. Na física, nossa senhora. Então, aí a física é uma união meio que de ciência com matemática, não é? Ou eu tô falando abobrinha? Porque quem é da área deve estar me xingando, mas. Não, essa é uma percepção comum. É que, assim, a gente, às vezes, fala que a matemática é uma linguagem, né? É uma ferramenta. Os matemáticos não curtem muito isso, do tipo, minha área é tida só como uma linguagem. Eu sei que não é só isso. Mas é que eu consigo expressar algumas ideias
de forma universal, com a Uhum. matemática. Essa é a vantagem, né? Então, em algumas aulas eu até brinco com os alunos. Eu escrevo em português uma frase, aí eu falo, vamos transformar isso em matematiquês. Então, ao invés de escrever lá, por exemplo, Tabata comprou um pão, Luan comprou um refrigerante, tal, 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 você escreve, sei lá, x mais 10 igual a não sei quanto, sabe? Ah, é legal fazer esse caminho inverso, porque na época que eu aprendi matemática, o professor era assim, x mais um. Ah, por que x mais um? Porque é x mais um. Mas como que mistura uma letra com um número? Ah, a letra vem quando você não souber o número. Ah, que bom. E aí dá um nó na cabeça mesmo. Pior que assim, é um jogo, né, de adivinhação. O X, na verdade, é um número secreto. Então, ao invés de X, põe um smile, põe uma coxinha. Uma coxinha não, porque dá fome, meu. Eu sou daquela aluna que se eu visse uma coxinha na louça, eu já ia ficar pensando Já ia na hora ficar do intervalo já. uma estrelinha, sei lá. Porque tem aqueles joguinhos, né? Tipo, estrelinha vale 5, quadradinho vale 2, quanto que Sim, vale a bolinha e tal. Aquilo você tá brincando de fazer equação. É que aí sim. depois vai virar X e Y, entendeu? Meu, tem que ter uma paciência pra ensinar isso pra criançada. Você dá aula pra crianças de, para quem eu não sei se eu falei, ele é professor de ciências num todo, né? Você É. dá aula pra crianças de que idade? Ó, agora eu tô com alunos de 7º e 8º ano. Então eles têm 12, 13 e ensino médio. Então 15, 16, 17, 18. Que é uma fase que são os meus aluninhos que eu amo tanto, ó, meus aborrecentes. Só que não. Eles estão numa fase de provação que é terrível pra eles e pra gente, né? Mas eu já dei aula para criança também menor, assim, né? Na outra escola em que eu trabalhava, era desde o primeiro ano do fundamental até o equivalente ao nono, né? Então eram crianças de 6, 7 anos até 12, 13. E você sempre pensou em ir para a área da física? Porque eu acho que, pelo menos era assim, quando eu estava decidindo a minha carreira, eu sempre gostei muito de exatas, né? Física, matemática. E quando eu falava pro meu pai, eu falava, acho que eu vou fazer física. Porque eu sou curiosa, volto a Uhum. dizer. Ou dar aula de ciências, ir para a área mais biológica. Ele falava, mas para ser professor? Aí, hoje a gente não Bosta, tem né? mais essa visão. Pois é, mas hoje a gente não tem mais essa visão. Principalmente porque o professor, ele não tá só mais dando aula, só, entre aspas, né? Dando aula, porque é um trabalho do caramba. Dando aula dentro da escola. Ele consegue diversificar a atividade dele. Você sempre quis dar aula em escola? Como que foi? Sempre fui péssimo em matemática. Sempre fui muito ruim em matemática, nada a ver com matemática. Não gostava, era a matéria que eu ia pior. Mas o que que acontece? Eu sempre fui curioso, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu encontro com umas amigas da minha mãe, assim, minha mãe mora no interior, aí sei lá, encontrei com algumas amigas dela. Elas falam: Nossa, Luan, quando você era criança, você era muito chato. Você ficava perguntando muita coisa, não sei como sua mãe tinha paciência de ir lá explicar e tal, mas eu enchia muito o saco. E eu assistia, na época passava na TV Cultura, A Vida dos Animais e tal. E eu Uhum. gostava de dinossauro, Ah, isso eu não gostava gosto, não. de. Não? Eu morro de Ah, você medo. tem medo, não é? Eu tenho pavor a dinossauro. Mas eu gosto, assim, da história, da evolução, dos seres, tudo mais. Eu gosto da parte científica. Agora, não me bota numa experiência com um dinossauro rugindo que Você imagina eu um me olho cago. gigante piscando aqui na janela. Para! Olha ele manipulando minha imaginação, que bizarro. Não, não pode fazer isso, porque você viu que eu fiz todas as Sorry. reações do susto, né? A gente gravou um vídeo recentemente, eu e o Luan. Ele apareceu, na verdade, né? Eu estava fazendo parte da direção no momento. E ele foi explicar as reações do nosso corpo frente ao susto e à evolução, que isso também é um assunto legal pra gente abordar aqui. E agora você falou do dinossauro, já fiz aqui, ó. Já fez aquela cara, né? É, e você Então, gostava. e aí, eu lembro que teve uma feira de livro na escola, assim, né? E a galera tudo comprou livro, assim, de piada, comprou gibi e tal. Aí eu cheguei em casa com um livro, assim, Buracos Negros. Tipo, foi mó caro. Minha mãe ficou assim, mano, ela deve ter Por que pensado, que você por quer? quê, velho? Por quê? Isso daí é. Como que é que eles falam? Não é resistência. Isso daí é coisa de gente que fica procurando pelo em ovo. Como que é o nome? Que as pessoas diminuem isso. Eu amo falar sobre isso e eu quero falar sobre isso hoje. Mas eu esqueci o termo. Quando é. Vocês sabem o termo que eu tô tentando falar? Não, né? Tô Enfim. ótima. Enfim, a pessoa olhava e falava assim, nossa, mas é fantasioso. Eu acho que ela pensou assim, né? Por que ele tá se interessando por um negócio Sei, tão X? então, sei lá, mas
eu tinha esses gostos assim, e aí eu lembro que quando eu tava na oitava série, que hoje é o nono ano, né? Antes de ir pro ensino Sim. médio, eu comecei a ter aula de física, né? Vamos chamar assim, uma introdução à física. E aquilo pra mim foi sensacional, que eu pensei assim, nossa, dá pra explicar tudo, né? Tudo que tá no universo, e tal, dá pra explicar, achei mó legal. E coincidiu com a fase da adolescência, então eu tinha aquela coisa, não, eu sou ateu, não acredito em Deus e pá. Do E é contra, você do quis ser do contra, contra. e a física me ajudava, porque, então não é Deus, então dá pra explicar aqui com a física, né? A Uhum. física entrou assim como esse suporte. Então, ao longo do ensino médio, eu já me decidi, eu falei, quero fazer física. Só que tinha um lance da matemática, que eu era ruim. Mas eu nunca me importei. Eu pensava assim, vou fazer física mesmo assim, eu me viro com a matemática depois. Aí entrei na faculdade, né? Tive minhas dificuldades com cálculo, mas eu aprendi a gostar de matemática depois. Hoje eu adoro, né? Mas na época era um trauma. E hoje eu entendo meus alunos que têm dificuldade com matemática, porque eu tinha isso. Você cria uma barreira. Você já chega na prova pensando, eu não vou conseguir. Você já vai fazer uma lição Porque é pensando, algo sou ruim. difícil de explicar, digamos. Porque as pessoas não pensam em números, elas pensam em palavras, né? Eu acho que aquilo que é em número dá um medo. Acho que as crianças acham que a matemática é difícil. Eu acho que é um negócio assim, é bem complexo explicar isso. Eu acredito, né, tendo tido minha experiência com as crianças, né, com o Fundamental 1, que a forma como a gente explica a matemática, ela, a matemática ela tem várias áreas, vamos chamar assim, e a gente foca muito em uma área só. Então parece que desde criança você já tem que ir lá, é, conta armada, tabuada, e faz, e faz, e faz, e aquilo não tem sentido. A gente não explora, por exemplo, proporção, fazer conta de cabeça, tentar imaginar o tamanho das coisas, as proporções. A Uhum. gente não explora, quando vai explicar, por exemplo, unidade, dezena e centena. Às vezes é difícil você imaginar aquilo e é mais fácil você ter uma referência espacial. Então tem o material dourado, não sei se você já ouviu falar, Uhum. Que é os aqueles bloquinhos. cubinhos. Ai, adorava. Tem várias coisas que dá, medidas, né? Medidas em matemática, tem várias coisas que dá pra gente explorar, mas acho que desde cedo a gente fica só no contra armada, tabuada, Decorar, regra e decorar, tal, decorar. e aí perde o sentido daquilo, né? Aí Sim. fica tão abstrato, mas tão abstrato que você não tem nem interesse, Muito. né? Sei lá.